Alunos, vamos para a nossa segunda aula. Peço atenção a vocês neste assunto, emergências. Pessoal, questão de emergência é de suma importância todos saberem como proceder em uma situação de emergência. Peço a vocês atenção, fiquem atentos aos escolhas de emergências. É possível dizer que a emergência é um evento que acontece rapidamente, desorganiza a rotina e afeta a capacidade das pessoas de agirem normalmente, exigindo ação imediata. Conheça agora a classificação das situações de emergência conforme suas causas. Emergências naturais são emergências causadas por fenômenos naturais. Fogo e explosão são emergências provocadas por fogo e explosões. Falhas nos sistemas são emergências originadas por falhas em componentes de sistemas e instalações. Falha irá provocar a interrupção de sua função e originar a emergência. Acidente de trânsito é a emergência provocada por um acidente de trânsito. Comportamento humano é quando a causa da emergência é o comportamento inadequado de um ou mais pessoas, seja internacional ou não, ou seja, seja intencional ou não. Identificação de cenários. Os cenários de emergência são baseados em possíveis aspectos de riscos, perigos e impactos ambientais identificados no ambiente. Devem ser revisados os cenários de emergência sempre que houver equipamentos novos e alteração de layout ou for identificado alguns aspectos de perigo ou riscos significativos. Plano de emergência, pessoal. Fiquem atentos. Um planejador de emergência necessita de ser consciente, ou seja, ter consciência de que o planejamento de emergência é um processo contínuo, não é? Ou seja, há uma continuidade sempre se planejar uma execução referente ao plano de emergência, não é? Iniciando com a prevenção, incluindo a prontidão e a resposta e a recuperação, ou seja, as simulações de emergência onde você, aluno, como estiver formado, estiver executando, haverá de fazer planos de emergência simulando com os trabalhadores situações de emergência no meio real. Assim, quando acontecer, na verdade, todos estarão preparados, tá bom? Fiquem atentos às escolas. Alunos, atenção. Item 3.1, emergência. Questão de prevenção. Fique atento aos escopos. Acesso ao conhecimento, experiências adquiridas, ou seja, dentro desse plano de emergência, haverá uma experiência, um conhecimento quando houver o fato. Né? Você, aluno, e os profissionais que você vai treinar, orientar, estarão preparados. Certo? Proporcionando suporte a operações e facilitando a inspeção e o controle dos processos. Segundo item, geração de relatórios técnicos precisos, possibilitando a identificação de necessidades específicas, o registro das ações realizadas e dos resultados obtidos. Ou seja, você, técnico, aluno, formado no Senado, terá conhecimento para fazer um relatório em cima desse plano de emergência. Okay? Análise de risco da instalação. Legislação aplicável, ou seja, você vai analisar o risco em cima das normas regulamentadoras, NBRs, normas internacionais. Você vai ter amparo de conhecimentos técnicos, normativos, para fazer esse plano de emergência. Prioridade para ações de saúde, meio ambiente e segurança, minimizando a possibilidade de danos à integridade do pessoal, as instalações, ao meio ambiente, à comunidade ou à continuidade operacional. Registro das ações implementadas e dos resultados alcançados, garantindo recursos documentais para as ações de prevenção da imagem corporativa e de defesa em questões que possam resultar em sanções administrativas ou criminais. Ou seja,
Você será responsável por levantar a documentação caso algum trabalhador venha mover uma ação contra a empresa referente à falta de conhecimento. Você estará apto a esse conhecimento. Bom, aluno, fique atento aos scores. Atenção, aluno. Prontidão exige a alocação significativa de recursos humanos e materiais dedicados a essa finalidade. Para obtermos um melhor aproveitamento desses recursos durante a realização da descrição do negócio, devem ser considerados outros produtos e recursos não diretamente ligados às emergências, mas igualmente úteis em determinadas atividades operacionais que envolvam riscos de derrame de óleo ou no mar, ou no solo, ou na areia, ou seja, ou na água. Vocês têm que ficar atento a esses riscos de emergência referente a produtos químicos. Tá bom, aluno? Atenção. Questão resposta. Estruturas, equipamentos e dispositivos de resposta à emergência devem estar presentes de modo a atender a todos os cenários dos acidentes descritos nos planos e na análise de risco. Ou seja, todo ambiente onde tem um plano de emergência, você vai fazer um treinamento e ter um cenário. Por exemplo, extintor de incêndio, uma maca móvel, um colar cervical, atadura, ou seja, haverá uma simulação para que quando aconteça na realidade, aconteça verdadeiramente, todos estejam treinados e tenham esse conhecimento. Bom? Resposta. Estruturas de equipamentos e dispositivos de resposta, não é, pessoal? Está aí no item bem descrito. Ou seja, você terá uma resposta ao automático. Haverá uma situação e você automaticamente dará a resposta para um plano de emergência e assim salvar vidas. Bom, fique atento aos scores. Recuperação, aluno. Fica atento, recuperação. Abrange um completo sistema de informatizado, né, pessoal? Um sistema informatizado, gerenciamento de crises, garantindo o apoio total em ações emergenciais, sejam elas vazamento de óleo ou produtos químicos, terremotos, furacões, incêndios florestais ou enchentes. Reúne uma série de modos de gerenciamento administrativo, financeiros, legislativos, modelos matemáticos devidamente registrados, ou seja, tudo devidamente registrado. Todo documento, todo plano tem que ser registrado, tá bom? Fique atento aos scores. Alunos, um método hiper mega interessante. O método PDCA. O ciclo do PDCA é utilizado para controlar o processo com as funções básicas de planejar, executar, verificar e atuar corretamente. Para cada uma dessas funções exige uma série de atividades que devem ser realizadas cada letra do ciclo correspondente. Há um termo do vocabulário americano que traz a seguinte forma: P, plan, ou seja, planejar, D, do ou executar, C, cheque, verificar, controlar, A, agir. Pense, pessoal, é um método muito interessante de gerenciamento. Fique atento a essas informações para a sua vida. Atenção aos scores. A seguir, você verá a identificação da atividade de cada etapa do ciclo PDCA e as ferramentas apropriadas a cada uma delas. P, plano, planejamento. A etapa do planejamento é a base fundamental para a confecção de planos de emergência, pois nessa etapa podemos avaliar e identificar os riscos, análise de risco, definir possíveis cenários de emergência, estabelecer os recursos e infraestrutura humana, técnicas necessárias. Observaram a importância do planejamento?
Atenção aos scores, alunos. D. Executar. A etapa de execução abrange as seguintes ações: de identificar na estrutura da instalação as funções para atuação de situações de emergência de cada cenário, definir a grade de treinamento específico de cada função, ou seja, tem que definir o conteúdo programático. Implementar, ou seja, você tem que implementar dentro da organização que você trabalha, e cadastrar as pessoas que serão treinadas. Estabelecer critérios e definir procedimentos, ou seja, cada ação tem que ter um procedimento a ser executado. Bom? Detalhar as características da área vulnerável, ou seja, situação de derramamento de óleo, de gasolina, uma situação de um acidente de trânsito, uma situação de acidente de queda em altura, ou seja, tem que ser caracterizado, tem que ser vivenciado para que seja executado da forma correta. Bom? Fica atento aos scores, meus amigos. C, letra C. A verificação baseia-se em acompanhar os exercícios simulados, monitorar a efetividade das ações realizadas. Nessa fase, estruturado no sistema, avaliação do cronograma das atividades, ou seja, tudo um cronograma, chega na organização. Pessoal, mês de junho, agosto, setembro, outubro, mês de dezembro, haverá uma simulação, ok? Com cronograma, ok? Simples checando e verificando. A fase de verificação estabelece no cronograma simulados de cada região ou instalação. Elabora as fichas de avaliação por cenário. Elabora sistemática de avaliação e pontuação. Estrutura e prepara o material para o treinamento dos avaliados. E implementar o sistema de avaliação dos simulados. Ou seja, tudo tem que ser checado e tem que haver uma prova simulada da situação real de emergência. Fiquem atentos aos scores dos alunos. Letra A. Agir preventivamente. Atuar no processo em função dos resultados é tomar ações de correção do problema estabelecido no plano de ação, por meio de um plano de emergência proposto a uma análise crítica consistente. Propõe ainda estabelecer a sistemática de análise crítica, ou seja, tudo tem que ser analisado criticamente. Se pode ou não pode, se deve ou não deve, ou seja, tem que ser vivenciado na realidade, com críticas e melhorando a situação da emergência, para que quando houver, todos se basearem em cima da agir preventivamente, todos possam agir da melhor forma possível. Bom? Fique atento aos scores, pessoal. Questão simulados. Conforme a NBR 14.276 da BNT de 1999, devem ser realizados exercícios simulados, parciais e completos no estabelecimento ou no local de trabalho. Observe, aluno, e não sou eu que digo, é a norma na NBR 14.276, que diz que tem que haver simulado na empresa. Então, isso é uma importância você, gerenciando essa questão do plano de emergência, se baseie na norma. Bom? No período máximo de 3 meses, os simulados parciais, de 6 meses para simulados completos. Observe que a lei diz que tem que haver simulado durante um período, em meses e um ano. Então, a lei diz, a empresa tem que cumprir. Observe, aluno, os scores. Bom, alunos, atenção. Sinalização de emergência. Tem que entender. Okay? A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização complementar, conforme segue. A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, constituída por 4 categorias de acordo com sua função. Observe, proibição visa proibir
e coibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio, ao seu agravamento. Alerta visa alertar para as áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos perigosos. Orientação e salvamento visa indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso ao uso, ou seja, uma rota de fuga. Equipamentos visa indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate e alarmes disponíveis no local. A sinalização complementar, ou seja, é o conjunto de sinalização composto por faixas de cor e mensagens complementares. Não é a sinalização básica, porém, das quais este último item dependem. Segundo a Instrução Técnica número 20/2004, as formas geométricas e as cores de segurança do contraste devem ser utilizados somente em combinação descrita a seguir, a fim de obter, quatro tipos básicos de sinalização de segurança, ou seja, existe uma norma, pessoal, onde as empresas devem aderir, ou seja, cumprir essas normas para que assim ela não seja nem multada ou autuada e para os colaboradores que adentrem vejam bem a sinalização. Bom, pessoal, a sinalização de proibição deve obedecer a seguinte situação: forma circular, cor de contraste branca barra diametral e a faixa circular, cor de segurança vermelho, cor símbolo preto, margem opcional branca e proporcionalidade, pessoal, Então, observem, pessoal, que a norma já diz. A sinalização de alerta. A sinalização de alerta deve obedecer a forma triangular, cor de fundo, cor de contraste amarelo, moldura preto, cor símbolo, cor de segurança preto, margem opcional branca, Observe, pessoal, que o item é bem descrito de acordo com a norma. Atenção, aluno! Sinalização de orientação e salvamento. A orientação deve obedecer a forma quadrada, cor retangular, cor de fundo, cor de segurança, cor verde, cor e o símbolo com contraste, Observe a imagem, pessoal. Margem opcional, A questão do símbolo, pessoal, vocês têm que obedecer a norma, finalmente. Observa que tem nos scores as imagens, por exemplo. Bom? Sinalização do equipamento. A sinalização de equipamento de combate a incêndio deve obedecer a forma quadrada ou retangular, cor de fundo, cor de segurança vermelho, pessoal, cor do símbolo, cor de contraste. Observa a imagem, pessoal, tá? A questão está bem descrita nos scores, quadrado, fundo vermelho, questão do extintor bem descrito, tá? Brigadas. A brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção do abandono e combate a princípio de incêndio e prestar primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida, de acordo com a ABNT 1999. Tá? Observe os scores. Ações de prevenção, avaliação de riscos existentes, inspeção geral dos equipamentos de combate a incêndio, inspeção geral das rotas de fuga, elaboração de relatório de irregularidades encontradas, ou seja, não conformidades, orientação à população a fixar flutuantes se for uma questão do navio, exercícios simulados, ou seja, é de suma importância a brigada de incêndio estar agindo dessa forma, tá bom? Ações de emergência, identificação de situação, alarme de abandono na área, que é muito importante numa simulação, pois quando acontecer uma vivência real, todos estão sendo treinados para essa simulação, Acionamento de corpo de bombeiro ou ajuda externa, ou seja, são procedimentos, todo o princípio de incêndio, uma situação de emergência, o corpo de bombeiro tem que ser acionado imediatamente. Bom? Preenchimento de formulários de registros de trabalho dos bombeiros, encaminhamento de formulário ao corpo de bombeiro para atualização
de dados estatísticos, ou seja, se tem uma situação de emergência, obrigação informar o Corpo de Bombeiro como foi que iniciou, né, essa situação de sinistro, ou derramamento de óleo, ou uma situação de salvamento em um navio ou um barco. Tá bom? Fique atento aos scopes. Bom, alunos, dentro da questão de emergência, vocês têm que ter noção, conhecimento, domínio dos primeiros socorros. Esse é o tema que a gente vai abordar agora. Observe os scopes. Os primeiros socorros são os procedimentos iniciais de emergências prestados às vítimas, né, de acidentes, feridas, pessoas inconscientes ou em perigo de vida. Tais procedimentos visam manter as funções vitais e evitar o agravamento das condições do acidentado. Ou seja, você tem que ter noção de verificar os sinais vitais de um trabalhador, de uma vítima, de uma pessoa que esteja no perímetro, no ambiente onde aconteceu, né, um acidente, né, verificando sinais vitais, respiração, pulsação, a temperatura da pele, onde você verificando, você pode salvar uma vida. Tá? Fique atento aos scopes para ter a fixação do conhecimento. Você deve saber que a primeira providência a ser tomada no atendimento às vítimas, em uma sequência padronizada de procedimentos, é conhecida como exame do paciente. A vítima deve ser examinada, ou seja, identificadas lesões, né, sofridas e seus sinais vitais, para então serem estabelecidos, né, com prioridade o atendimento. Né? Que prioridade de atendimento é esse? Né, você vai verificar, né, a anamnese, verificar todo o corpo, se é todo caudal, a pressão, né, se a vítima está respirando ou não, se tem uma obstrução nas vias aéreas, e nisso informar o Corpo de Bombeiros e SAMU, chegar imediatamente. Bom, observem, o local da ocorrência é seguro? Será necessário movimentar a vítima? Há mais de uma vítima? Pode-se dar conta de todas as vítimas? A vítima está consciente? A vítima tenta falar alguma coisa, não é? Ou aponta para qualquer parte do próprio corpo? Observe essas pequenas perguntas. As testemunhas estão tentando dar alguma informação? O socorrista deve ouvir, né, o que dizem a respeito dos momentos que aconteceram o acidente. Mecanismo da lesão. Algum objeto caído próximo à vítima, como escada, moto, bicicleta, andaime, etc. A vítima pode ter sido ferida pelo volante do veículo, ou seja, isso é muito importante informar, né, as autoridades que vai prestar primeiros socorros e até para você fazer o seu relatório de acidente de trabalho. Observando também a questão da deformidade e lesões. A vítima está caída em posição estranha, ela está queimada, há sinais de esmagamento a algum membro, não é? Sinais, se há sangue nas vestes ou ao redor da vítima, né? Ela vomitou, ela está tendo convulsões, ou seja, você tem que saber proceder, informar as autoridades e fazer o seu relatório, tá bom? Observar a questão da análise primária. É uma avaliação realizada sempre que a vítima estiver inconsciente, né? E mostra, se necessário, para detectar as condições que colocam em risco iminente a vida da vítima. Deverá obedecer às seguintes etapas. Determinar a inconsciência, abrir vias aéreas, checar a respiração, checar grandes hemorragias. Alunos, atenção! Análise secundária. O objetivo da análise secundária é descobrir lesões ou problemas diversos que possam ameaçar a sobrevivência da vítima, caso não forem tratados. Não é? Observe que a análise secundária é de suma importância para vocês. Tá? É um processo sistemático
de obter informações, ajudar a tranquilizar a vítima, seus familiares, testemunhas que têm interesse pelo seu estado, não é? Além de esclarecer quais providências estão sendo tomadas. Vejam quais os elementos. Não é? Entrevista objetiva. Conseguir informações por meio de observação do local e do mecanismo da lesão. Não é? Observa que a entrevista objetiva mostra muito bem como você vai fazer um relatório de segurança, como foi que aconteceu esse acidente de trabalho. Tá bom? Exame da cabeça aos pés, né? Realizar uma avaliação, né, da vítima utilizando sentidos do tato, a visão e a audição e do olfato, pessoal. Atenção! Sintomas, não é, são... Vocês têm que observar todos os sintomas, né? Verificar se a vítima está sentindo tontura, náuseas, dores, né? De suma importância vocês saberem essas informações, até que quando chegar o suporte avançado, né? O SAMU, o Corpo de Bombeiros, vocês saibam informar as autoridades cabíveis. Sinais vitais, pulso, respiração, né? Verificar se o coração está batendo, se a respiração está ofegante ou não. É importante vocês saberem informar, tá bom? E outros sinais, não é? Cor, temperatura da pele, não é? Diâmetro da pupila. Sempre está observando para saber informar as autoridades e até quando vocês for fazer um relatório do acidente, tá bom? O transporte de acidente deve ser feito por equipe especializada em resgate. Se é realizado de forma imprópria, poderá agravar as lesões, provocando sequelas irreversíveis ao acidentado. Não é? A remoção ou transporte, não é, pode, você fazendo inadequadamente, dar problema na coluna cervical e você perder o movimento do corpo. Né? A vítima somente deverá ser transportada com técnica, né, por meios apropriados. Caso, né, não seja possível contato com equipe especializada em resgate, né, acompanhe o fechamento desse conteúdo. Né, recurso a seguir, observe os scopes. Beleza? Você agora poderá aplicar na prática o que conheceu, né, na teoria. Realizando uma atividade seguinte, deverá, né, observar os meios eficazes, né, que você sabe aprender, né, e dessa forma fixar o conhecimento. Beleza? Bom, alunos, só tenho a agradecer a atenção de vocês. Espero ter passado o conhecimento com domínio e atenção a vocês. O conhecimento é importante. Precisa observar a questão de acabamento, né? A questão dos suportes, e isso servirá para a vida de vocês. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos!